Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Hoje celebramos São José, esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria. A figura de São José é uma figura que passa muitas vezes despercebida no Sagrado Evangelho. Dele se fala muito pouco, mas dele Jesus Cristo recebe aquilo que é a descendência davídica. É de São José que Jesus recebe essa descendência que o fará reconhecido como filho de Davi. Também em São José nós temos alguns exemplos essenciais para a vida de cada cristão, para a vida daqueles que querem servir a Deus de todo o seu coração. Se nós olharmos o Evangelho de hoje, nós vamos encontrar 3 obediências de São José. A primeira obediência se dá para com a lei divina, porque veja que José, sabendo que Maria estava grávida, ele pensou em deixar ela em segredo, para que ela não fosse apedrejada, porque essa era uma lei antiga, que a mulher que ficasse grávida, que não fosse daquele ao qual ela foi prometida em casamento, ela deveria ser apedrejada. José, por amar Maria, por ser um homem justo, por ser um homem obediente à lei, ele decide deixar ela em segredo. Deixá-la em segredo para conservar a vida de Maria. Por isso que nós precisamos cada vez mais também ter essa capacidade de corresponder ao mandamento da lei de Deus. Sermos obedientes aos 10 mandamentos. E porque há um mandamento que diz: não matarás. José, ele sabia que se denunciasse Maria, ela seria morta por apedrejamento. Por amar a Deus e ser obediente à lei, José, ele não denuncia Maria, mas quer deixá-la em segredo para conservar a vida da mãe de Jesus. Depois, José também ele exerce uma segunda obediência. A segunda obediência tem a ver com a consciência. José era um homem justo e, sendo justo, ele buscava viver na verdade, na justiça. E buscando fazer bem em todas as coisas, a sua consciência nunca o deixaria de realizar alguma coisa contrária à vontade de Deus, porque em tudo José buscava a justiça. Por isso que José é um homem que segue a sua consciência e obedece à sua consciência, porque ele busca cada vez mais em sua vida realizar todas as coisas bem, de forma que a justiça e a verdade se manifeste através da sua vida. Depois,
A terceira obediência de São José se dá através daquilo que é o próprio mandato de Deus, que acontece através do anjo, onde o anjo em sonho aparece a ele e vai dizer: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E quando ele acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. Veja que a terceira obediência é essa obediência ao chamado vocacional de Deus, onde José ele acolhe esse chamado vocacional de ser o pai adotivo do Filho de Deus. Assim também nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, aprender justamente a corresponder essas três obediências. A primeira obediência ao mandamento, aos 10 mandamentos, que é a lei natural que já está impressa, inscrita no mais profundo do nosso coração, da nossa alma. A segunda obediência tem a ver com a nossa consciência, que nós possamos cada vez mais na nossa vida corresponder essa reta consciência, para que assim nós possamos sempre buscar a justiça e a verdade em todas as coisas que nós fizermos. E a terceira obediência é o chamado de Deus para a nossa vida, porque Deus ele nos chama. Deus ele nos chama a estar no seu caminho, nos chama a viver uma intimidade divina, nos chama a participar da sua missão, assim como São José também participou da missão de Deus, aceitando ser o pai adotivo de Jesus, acolhendo Maria como sua esposa, para ser o verdadeiro guardião da Sagrada Família. Assim também, cada um de nós temos um chamado particular a exercer uma missão e precisamos ser obedientes a esse chamado de Deus para a nossa vida. Busquemos assim, nesse dia que celebramos São José, busquemos pedir a intercessão desse grande santo patrono da Igreja, para que ele nos auxilie dia após dia a sermos obedientes à lei, à nossa consciência e o chamado de Deus para a nossa vida, para que assim nós possamos ser felizes e realizados nesta terra e depois na vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.